Salve galera, Breno Azevedo na área. No vídeo de hoje eu vim trazer algumas especificações, alguns detalhes para a gente acabar de uma vez por todas com aqueles glúteos flácidos que a gente observa na rua, né? Aquela famosa bunda de cadeira, né? A pessoa que passa o dia inteiro no escritório, sentado numa cadeira, com uma posição onde a coluna se encontra em retroversão pélvica, né? A pessoa está sentada de qualquer jeito e isso acaba refletindo numa inibição de glúteo. Às vezes a pessoa chega na academia, vai fazer um treino de pernas, vai fazer um treino específico para o glúteo, né? A mulherada principalmente, e não consegue ativar de maneira efetiva o glúteo máximo, glúteo médio e demais músculos da cadeia posterior de coxa. E para a gente resolver esse problema de uma vez por todas, para você parar de olhar na rua e ver todo mundo com aquela bunda para dentro, né? O meu sonho é poder sair na rua e ver várias pessoas com glúteo empinado, com glúteo durinho, com glúteo bem formado, né? E você provavelmente já sabe que o excelente exercício para desenvolver o glúteo é a elevação pélvica, né? A tão famosa elevação pélvica. Pode ser feita na máquina, pode ser feita com barra, livre, no solo, tanto faz. O movimento de extensão de quadril, naquele movimento quando você sobe na elevação pélvica, é um excelente exercício para construir glúteo, né? Para ativar toda essa musculatura da cadeia posterior. Antes da gente entrar especificamente na elevação pélvica, né? Eu vou te mostrar todos os detalhes, o que você precisa fazer para extrair o seu máximo durante esse movimento, que parece ser muito simples, mas na verdade não é. Então a gente vai entrar em conceitos biomecânicos que vão te fazer, vamos dizer assim, explorar melhor, né, o seu movimento e aumentar a sua performance e automaticamente a hipertrofia do seu glúteo. Porém, antes da gente falar sobre a elevação pélvica especificamente, muita gente, eu sei que vocês vão falar que ô Breno, mas a elevação pélvica é excelente, mas eu ouvi dizer que o agachamento também é um ótimo exercício para construir glúteo. Então, antes que vocês comecem esses questionamentos, né, qual exercício eu devo fazer, agachamento, elevação pélvica, eu vou falar um pouquinho também sobre o agachamento, né, para vocês entenderem em qual momento você vai encaixar o agachamento com a barra e em qual momento você vai encaixar a elevação pélvica, ou se você deve fazer os dois combinados, beleza? Então, primeiro de tudo, vamos entender como funciona o agachamento. Galera, de maneira bem simples, bem rápida, pensando no agachamento convencional, pode ser feito no Smith, pode ser feito livre, com barra, não interessa. Como o foco do vídeo é falar sobre a elevação pélvica, né, os detalhes biomecânicos que vão melhorar a sua hipertrofia do glúteo, a gente vai dar uma passada bem resumida no movimento de agachamento com barra. Pode ser feito no Smith, pode ser feito livre, com barra nas costas, tanto faz. Pensando na mecânica do movimento, né, quando a gente está fazendo um agachamento, qual é o ponto de maior tensão na sua musculatura geral, principalmente na musculatura do glúteo, que é o nosso foco desse vídeo hoje. É quando você está em cima com a barra descansando, é quando você está embaixo, quando você está lá embaixo e principalmente quando você quebra a paralela, né? O que é quebrar a paralela, Breno? É quando você passa aquele ângulo de 90 graus de flexão de joelho. Quando você agacha profundo, você coloca mais tensão no seu glúteo máximo, na parte mais volumosa do seu glúteo. Então, se você quer trabalhar agachamento pensando em hipertrofia de glúteo, a melhor opção, a melhor maneira para você fazer isso é que você agache profundo, abaixo de 90 graus. Porém, não são todas as pessoas que conseguem agachar profundo. Eu, por exemplo, não consigo, né? Eu agacho um pouquinho mais de 90 graus, mas não é muito. Eu não consigo colar de fato a bunda lá no calcanhar. Você precisa fazer isso? Às vezes não. Antes de agachar profundo, saber como está a sua mobilidade de quadril, como está o seu alongamento de toda a cadeia posterior. Porque nada adianta você querer agachar profundo, né? Bater a bunda lá no calcanhar, sendo que você não tem mobilidade para isso, que a longo prazo, e claro, se você colocar uma sobrecarga mais alta durante esse movimento, fazendo esse movimento errado, você pode arrumar uma hérnia de disco. E se você é uma pessoa que não tem essa mobilidade tão boa, assim como eu admito, e você ainda assim insiste em agachar profundo, porque ouviu dizer que agachar profundo é o melhor para a hipertrofia de glúteo, você possivelmente vai estar perdendo as curvaturas da sua lombar, né? E essa má distribuição de cargas, né, quando você perde a curvatura da lombar, essa carga ela fica mal distribuída na sua coluna, né, justamente porque as articulações elas não estão trabalhando no seu 100%. Então, a longo prazo você pode lesionar, vai começar com uma dorzinha, que a longo prazo pode evoluir causando até uma hérnia de disco. Então, cuidado quando você for fazer o agachamento, certifique-se que você tem uma boa mobilidade para você conseguir de fato agachar profundo sem cometer nenhum erro.
Outro detalhe que você deve levar em consideração na hora de planejar o seu treino, caso você não tenha um treino bem direcionado com seus objetivos, né? Você monta seu treino de cabeça, é pensar quando você deve fazer um agachamento e quando você deve fazer uma elevação pélvica. Como eu já disse, o agachamento é um exercício onde a gente tem uma maior tensão na musculatura do glúteo, nos ângulos mais baixos, né? Quando você está com o glúteo totalmente alongado. Então, lá embaixo, maior hipertrofia de glúteo. O contrário acontece na elevação pélvica, né? A gente consegue um maior recrutamento de fibra justamente quando o glúteo ele está encurtado, né? Quando você estende o quadril, quando você eleva a sua pelve, aí sim é o ponto de maior tensão e maior recrutamento de fibras da musculatura do seu glúteo, beleza? Você não tem muito tempo para treinar, né? Você tem uma limitação na escolha dos seus exercícios. O meu conselho é que você opte pelo agachamento. Breno, mas por que eu devo optar pelo agachamento? Às vezes eu nem consigo agachar tão profundo assim. Pelo simples fato, galera, que se você tem um tempo limitado na academia, é mais inteligente você trabalhar o agachamento, porque no agachamento você não só trabalha apenas a musculatura do glúteo, você trabalha também a musculatura do quadríceps. Então, se você tem uma limitação de tempo na academia, o mais inteligente é deixar a elevação pélvica de lado e trabalhar mais no agachamento, porque aí você consegue enfatizar outras musculaturas e também o seu glúteo, beleza? Agora, indo direto no foco principal desse vídeo, elevação pélvica. Muitos erros comuns acontecem na hora de você executar esse movimento. Eu vou falar os principais erros e aí você comece a pensar ali no seu treino, aonde você está pecando, aonde você, depois que assistir esse vídeo, você vai conseguir implementar e melhorar a sua execução. Porque, galera, eu sempre falo com meus alunos de consultoria, a gente não está na academia para simplesmente colocar carga e fazer movimento de qualquer jeito, né? Tudo bem, quando a gente faz movimento, a gente está produzindo força, a musculatura está trabalhando por conta dessa movimentação das articulações, mas para você realmente conseguir atingir todas as fibras daquele músculo, você precisa direcionar toda aquela carga que você trabalha para a musculatura alvo. Então você precisa ter uma execução perfeita, tá? Então, na elevação pélvica, primeiro erro bastante comum, a galera se posiciona errado no banco. Às vezes a pessoa utiliza um banco muito alto e essa pessoa não consegue fazer uma amplitude correta, né? A pessoa, ela sobe e muitas das vezes o joelho faz um movimento de extensão, justamente porque o banco ele está um pouco mais elevado e ela não consegue explorar os últimos graus na extensão do quadril. Então, o ideal é que você procure por um banco que ele esteja mais ou menos na altura do seu joelho, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, não importa, mas esse banco ele não pode ser muito alto. E a mesma coisa com um banco muito baixo. Às vezes a pessoa não tem um banco na academia dela, né, treina em casa, e aí ela faz a elevação pélvica apoiada no chão, apoiada no step, e da mesma maneira ela não consegue explorar a negativa, ela não consegue alongar, flexionar esse quadril, gerando estímulo também nessa fase, né? A fase negativa ela também tem estímulo no glúteo. E aí ela limita a descida, automaticamente limitando o maior recrutamento de fibras na musculatura do glúteo ao máximo, beleza? Então, primeira coisa, se atente à altura do banco, beleza? A altura ali do joelho, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, tá tranquilo. Segundo ponto, posição dos pés. O seu pé, ele deve estar diretamente alinhado com o seu quadril. Breno, eu ouvi uma blogueira treinando com o pé separado. Você pode fazer isso, né, colocando um band ali para aumentar a ativação do glúteo médio, né, por conta de exercer uma força no sentido contrário desse elástico, né, fazendo ali uma abdução de quadril. Porém, se tratando de glúteo máximo, né, que é o foco do exercício, elevação pélvica, glúteo máximo, fazer extensão, flexão de quadril, você não precisa ficar preocupado em posicionar os seus pés para fora. Deixa eles alinhados com a posição do seu quadril, um pouquinho mais separado, o pé levemente abduzido, e aí sim você concentra em descer o máximo e subir o máximo, beleza? Posição dos pés, check. Terceiro erro, bastante comum, e esse para mim é o principal. Esse erro é o que mais limita você de direcionar toda essa carga para o seu glúteo, que é justamente a angulação dos seus pés em relação ao joelho. Então, o que é bastante comum nas academias, né? Às vezes a pessoa ela coloca os pés um pouquinho à frente da articulação do joelho e aí ela coloca os posteriores de coxa, que também fazem a extensão do quadril, tá? Bastante importante, os posteriores de coxa, eles também estendem o quadril, eles participam do movimento. Então, se você coloca o seu pé mais à frente, você deixa o seu posterior mais alongado.
E a gente já sabe, se você não sabe, presta atenção, anote isso aí, grava na sua cabeça para você não errar mais. O músculo, quando ele está em posição alongada, automaticamente ele está mais capaz de produzir força. Então, por isso, se você quer focar no glúteo, e de novo, a gente precisa construir glúteos fortes, né, para não sair na rua e ver aquele tanto de bunda achatada, aquela bunda de cadeira de escritório. Para construir glúteo, você precisa tirar o posterior da elevação pélvica. E aí, como que você faz isso? Simples. Se o seu pé está mais à frente da articulação do joelho, você flexiona esse joelho colocando o seu calcanhar exatamente abaixo da linha do joelho, beleza? Nessa posição, um ângulo aproximadamente de 90 graus de flexão do joelho, você consegue sim explorar toda a musculatura do glúteo em detrimento dos posteriores de coxa. Outro detalhe muito importante é quanto à estabilidade do banco. Se o seu banco ele está instável durante o movimento, né, você coloca a carga em cima da barra, né, em cima da sua pelve, e quando você eleva, você fica com medo desse banco cair, já está tudo errado. Apoia esse banco numa parede, não sei, em qualquer lugar. O banco, peça alguém para segurar se você tem um parceiro de treino, se você treina com um personal trainer. O banco ele não pode em momento algum ele estar instável, né? Primeiro por conta da segurança, né? Você pode levar, você perde o contato com o banco e essa barra cai em cima de você. Não vai ser interessante, não vai ser bonito, não vai ser nada produtivo. Então fique atento à estabilidade do banco, ok? Agora que a gente já sabe se posicionar durante a elevação pélvica, né? Já sabemos que o banco ele precisa estar estável, né? Esse banco ele não pode estar muito alto, ele não pode estar muito baixo, para justamente você conseguir explorar toda a amplitude de movimento que o exercício oferece, e você precisa trabalhar em grandes amplitudes, tanto na negativa quanto na positiva. Sabemos também que a gente precisa posicionar o calcanhar embaixo da linha do joelho para você tirar o acionamento da musculatura do posterior de coxa, que tende a ajudar na elevação pélvica, e focar única e exclusivamente no glúteo, que é o foco principal do exercício. Agora que a gente já sabe de todo o nosso posicionamento em relação ao banco, em relação aos pés, joelho, aonde posicionar a barra, você precisa estar com o banco estável. A gente passa por uma variável que ela está mais aqui, ok, do que nesse lance de você se posicionar, do que nesse lance de biomecânica, né, onde está a barra, onde está o calcanhar, enfim. O que é muito importante, e muitas das vezes essa pessoa, por mais que ela consiga se posicionar perfeitamente, executar o movimento assim como eu acabei de descrever, com todas essas variáveis bem ajustadas, bem alinhadas, ainda assim essa pessoa ela não sente um bom trabalho da musculatura do glúteo. E geralmente, aonde essa pessoa ela está errando? Justamente na hora de aplicar força contra o solo. Às vezes essa pessoa ela faz a força com os pés, jogando os pés para frente, empurrando o chão. E quando você faz essa força no sentido horizontal, no solo, você tende a trabalhar mais o seu quadríceps. Então é por isso que, se você não está sentindo a musculatura do glúteo trabalhar, foque em projetar essa força contra o chão, empurrando o seu quadril para cima e não jogando a ponta do pé para frente, beleza? A força na elevação pélvica ela tem que estar no sentido vertical e não na horizontal, beleza? E agora que você virou um expert em elevação pélvica, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para eu sempre poder produzir conteúdos, né? Deixa o seu comentário no vídeo, compartilha, é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo, né, para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas e o algoritmo entender que é um vídeo relevante, que é um vídeo de interesse, ok? Muito obrigado, até a próxima, deixe seu like, tamo junto.